Bom dia, turma do sexto ano. Sou o professor Felipe Aires e hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos de geografia, tudo bem? Bem, na última aula nós falamos um pouco sobre conceitos importantes, conceitos centrais na geografia. Vocês se lembram? Conceitos como o conceito de lugar, o conceito de paisagem, paisagem no caso natural ou paisagem cultural, e o conceito de espaço geográfico foram trabalhados por nós, foram estudados por nós na última aula. Durante essa semana, a gente vai falar um pouco sobre a cartografia, que é importantíssima dentro da geografia, ok? Então vamos lá, gente. O que é a cartografia? A cartografia é a ciência ou conjunto de técnicas que busca justamente estudar o espaço onde nós vivemos, o espaço geográfico. Então, a cartografia é a técnica de confeccionar representações do espaço geográfico. E uma dessas representações do espaço geográfico, do espaço onde a gente vive, são justamente os mapas. Cartografia é a arte de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego dos dados, de dados científicos, de dados tecnológicos, ok? Vamos lá. A cartografia busca representar justamente esse espaço geográfico, esse espaço onde a gente vive, onde a gente vivencia nosso dia a dia. E aí, ela tem diferentes funções. Ela é usada em estratégias de guerra, de conhecimento de estado, para o conhecimento e para pontuar as riquezas naturais, para apontar os melhores espaços para as atividades agrícolas, entre outras funções. Ou seja, a partir daqui, vocês veem a importância central, a importância gigante da cartografia para o mundo. Só basta dizer que um dos maiores acontecimentos da história do mundo aconteceram justamente por causa do desenvolvimento da cartografia, que foi a chegada dos europeus aqui na América. Os europeus, durante a Idade Moderna, só vão conseguir chegar aqui na América, chegar aqui no Brasil, porque no período em que eles estão vivendo, vai haver um grande desenvolvimento da cartografia. E é esse desenvolvimento da cartografia, o desenvolvimento dos mapas, que vai ajudá-los a chegar até aqui, até o continente americano. Então a cartografia tem uma importância central para a história do mundo e para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Vamos lá, principais representações da superfície terrestre. Duas são as principais representações que temos da superfície do nosso planeta, do planeta Terra. A primeira, que é bem conhecida, bastante conhecida por todos nós, é o globo terrestre, né? E o globo terrestre, ele tem o formato esférico, ele busca representar o planeta Terra, inclusive em sua forma, com o formato esférico, com o formato de uma bola. Mas ao mesmo tempo que temos o globo terrestre, temos outro tipo de representação da superfície terrestre, que não é circular, que não é esférica, que são justamente os mapas. A principal característica dos mapas é serem feitos em uma superfície plana, né? A partir dessa superfície plana, desenha-se o planeta, representa-se o espaço do planeta Terra. Então vamos lá, a cartografia como instrumento de representação dos lugares. As representações espaciais, ou seja, a representação do espaço, estão presentes na vida do homem, antes mesmo da escrita e da fala. Por meio de símbolos, por meio de desenhos, o homem sempre representou suas primeiras percepções do real. Ou seja, gente, o homem, o ser humano, desde que existe, ele sempre buscou representar o lugar em que ele vive. E isso já é uma arte cultural que vem desde o período pré-histórico. Com o avanço das técnicas cartográficas, ou seja, das técnicas de desenhar, de representar o espaço geográfico, e por meio do uso de recursos modernos que possibilitaram o homem a ocupar os diversos lugares da Terra, criando cidades, estados e outros fenômenos e objetos, a representação espacial passou a ganhar formas cada vez mais precisas, através das representações cartográficas mais próximas do real. Então o que a gente vai ver a partir de agora é o desenvolvimento dessa cartografia. É importante a gente entender o seguinte:
o homem em sua história sempre buscou representar sua cultura, seu espaço, o lugar onde ele vive. Só que, ao longo do tempo, essa representação ela vai ficando cada vez mais fiel, porque maior vai sendo a tecnologia para essa representação. Então vamos lá, evolução da cartografia. O primeiro ponto é a pré-história, né? É de onde parte essa evolução. E aí, o homem, desde o momento da pré-histórica, ele já tinha uma necessidade de se localizar no espaço onde ele vive. E ele vai se localizar nesse espaço a partir de representações, de desenhos principalmente dos caminhos por onde ele vivia, por onde ele percorria diariamente, e essas representações vão ocorrer ou em pedra, como vocês podem ver nessa imagem, ou mesmo nas paredes das cavernas, através de pinturas rupestres. Nestas representações pré-históricas eram comuns figuras relativas ao cotidiano dos grupos primitivos e o registro de locais próximos à localização das tribos, ou seja, eles já procuram representar os locais para os quais eles iriam, né? Então já é uma cartografia aí. O homem já começa a buscar representar seu espaço. Passando a pré-história, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande da cartografia no período da Idade Antiga. Só relembrando, como todos sabem, na história nós temos 5 períodos históricos. A pré-história, o segundo é a Idade Antiga. Então vamos lá. Na Idade Antiga vai ser fundamental, vai ser muito grande a colaboração dos povos da Mesopotâmia, os mesopotâmios. E esses povos eles vão construir seus mapas principalmente em discos de madeira ou de pedra, como vocês podem ver nessa imagem. Esses discos eles vinham com a representação e ao mesmo tempo que havia a representação em forma de desenho, havia uma legenda com uma série de informações sobre a representação que eles faziam. Ao mesmo tempo em que os mesopotâmios vão ter uma contribuição fundamental muito grande, os gregos também vão colaborar muito. E aí, para vocês verem como os gregos serão desenvolvidos na cartografia, eles já vão ter uma noção de esfericidade, ou seja, eles já vão compreender na Idade Antiga que a Terra tinha um formato esférico, redondo. Eles vão desenvolver o sistema de latitude e longitude, que é um sistema justamente métrico sobre a Terra. E aí eles já vão fazer mapas, em forma esférica em papéis. Vocês podem ver 2 mapas, e esse primeiro mapa é um mapa do século II, né? Esse mapa é o mapa do grego Ptolomeu, e embora ele seja muito diferente, e embora ele tenha muitas distorções, muitos erros, é um mapa desenvolvido para a época. Principalmente se a gente compreender que eles já sabiam que a Terra era esférica, que a Terra era redonda, e isso permitiu a eles um grande desenvolvimento. Então, a Idade Antiga tem um grande avanço na cartografia. Quando chegamos à Idade Média, há um retrocesso técnico, ou seja, a cartografia estava avançando, nesse momento ela regride, ela dá alguns passos atrás. Por quê? Se os gregos já sabiam, já tinham conhecimento da esfericidade da Terra, de que a Terra era redonda, na Idade Média esse conhecimento ele vai ser anulado. A partir de agora vai se ter a ideia de que a Terra é plana, né? E aí as coordenadas geográficas vão desaparecer, a Terra vai ser representada no formato de um disco plano. Esse disco seria circundado de água e aí a gente teria os 3 continentes, que seria a Ásia, a Europa e a África. Vocês podem perceber aí que nesse tipo de mapa, nessa representação da Idade Média, não existe nem o continente da América, o continente americano, nem muito menos a Antártida, nem a Oceania. Por quê? Naquele momento não se tinha conhecimento da existência desses outros continentes, né? Os produtores do mapa, eles conheciam apenas como continente a Europa, a Ásia e a África. Vocês podem perceber também, sabemos todos que a Idade Média é um período em que a religiosidade é muito forte. A Igreja Católica é muito forte durante a Idade Média. Essa religião, ela vai influenciar na produção dos mapas, como podemos ver aí.
Olha só, no centro do mapa está a cidade sagrada, que é tida como sagrada, né, que é a cidade de Jerusalém. E lá em cima está, isso mesmo, o paraíso, né? Para eles, o paraíso estaria num local separado, no local acima. Então, vocês podem ver que durante a Idade Média, essa cartografia ela vai ser muito influenciada pela religião do momento, a religião mais forte do momento, que é a religião católica. Hoje, chegamos finalmente na atualidade, a cartografia atingiu um grande desenvolvimento, né? Através de mapas digitais, ou seja, mapas que são não apenas desenhados, mas que são obtidos, que são conseguidos através de um conjunto de tecnologias de fotografia espacial, enfim. E aí temos algum exemplo. A aerofotogrametria, o que são isso? Fotografias aéreas, obtém um nível de detalhe muito grande. Também temos aí como é feita, como é construída a aerofotogrametria, ou seja, a fotografia aérea, né? É feita realmente uma foto da superfície do planeta e a partir desse conjunto de fotos realizam-se os mapas, constroem-se os mapas. Mas temos também o sensoriamento remoto, que é justamente através de satélites, né? Centenas, milhares de satélites giram ao redor do nosso planeta e esses satélites eles também fazem representações da superfície do nosso planeta Terra. Então é importante vocês verem que esse desenvolvimento da cartografia, a representação, o nosso planeta é cada vez mais representado, bem representado e com detalhes, porque a tecnologia permite isso, né? A tecnologia nos fornece cada vez mais detalhes. Vamos aqui. Falamos do desenvolvimento da cartografia, dos mapas cada vez mais desenvolvidos, cada vez mais detalhistas. Então, quais são os elementos do mapa? Um mapa, como vocês sabem, é uma representação do espaço geográfico, do planeta Terra. E aí, essa representação tem alguns elementos que são importantes, são centrais. Em todo mapa existem esses elementos. Vamos lá a eles. Existem elementos importantes para a compreensão de um mapa. O primeiro deles é o título, que mostra a que o mapa se refere, né? Um mapa pode ser um mapa do estado do Rio Grande do Norte, pode ser um mapa do município de Caicó, pode ser um mapa da região Nordeste, do Brasil, do continente americano ou do mundo. Ok, gente? Após o título, temos as convenções cartográficas. As convenções cartográficas são os símbolos ou cores utilizados no mapa. Título, convenções cartográficas. O terceiro é a legenda. Todo mapa tem uma legenda que é justamente a parte explicativa do mapa. Geralmente essa legenda vem abaixo ou ao lado do mapa. O quarto elemento importante é o norte, que serve justamente para identificar a posição correta do mapa. Por fim, a escala. A escala nos dá a dimensão de quantas vezes aquela área foi reduzida, ou seja, o planeta Terra está representado em um mapa, em uma folha, em um desenho. Quantas vezes foi necessário reduzir para que a gente conseguisse chegar naquele tamanho? Então a escala é justamente a proporção, ok? Então, 5 elementos importantíssimos para a gente compreender os mapas. Primeiro, título, convenções cartográficas, legenda, o norte e a escala, ok? Projeções cartográficas e visão de mundo. Farei uma pergunta e vocês reflitam em casa. A nossa cultura influencia na produção de um mapa? A cultura de um tempo, a cultura de um local, influencia quem está escrevendo? Isso mesmo, claro que sim, né, gente? Sabemos que a cultura influencia na construção desses mapas. Basta pensar justamente nos mapas, na cartografia da Idade Média, né? Como eu mostrei a vocês, era uma cartografia que era influenciada pela religião. A cultura, a religião está influenciando a cartografia. Então, vamos ver justamente isso agora. Como a visão de mundo, como a cultura influencia algumas projeções cartográficas.
Essa projeção é uma projeção muito importante, é a projeção de Mercator. Ela foi e é bastante utilizada na navegação marítima. Os paralelos e meridianos são retos e perpendiculares, e aí tem um detalhe dele. A região central dessa projeção de Mercator, ela tem um grau de detalhe maior, mas à medida que a gente vai mais para perto dos polos, ou seja, da parte de cima e da parte de baixo do mapa, vocês vão perceber que a deformação vai aumentando, o mapa vai ficando cada vez mais esticado, né? Podem perceber, essas regiões aqui, a região norte e a região sul, são mais alongadas. Então essa é uma característica do mapa de Mercator. Outra característica importante é que esse mapa de Mercator, ele dá ênfase, ele centraliza as regiões desenvolvidas economicamente do mundo. Vamos lá, quais são os continentes mais fortes economicamente do mundo? É claro, o continente europeu, que está aqui, né? E o continente da América do Norte, com foco nos Estados Unidos. Pois então, essa região ela é centralizada. Percebam que ela está praticamente no centro do mapa. Vamos agora a outra projeção que é diferente da de Mercator. É a projeção de Píteres. A proposta de Píteres já é diferente. Apresentada em 1973, essa projeção busca uma projeção politicamente mais adequada, na qual o terceiro mundo fosse fortalecido, mostrando seu tamanho real em relação ao chamado primeiro mundo. Então vamos aqui à projeção de Píteres. Vocês podem perceber, essa primeira é a projeção de Píteres. A grande diferença dessa projeção com relação à projeção de Mercator é porque o mundo está, entre aspas, de cabeça para baixo, né? Se para a projeção de Mercator o norte era a Europa, a projeção de Píteres está ao contrário. A ênfase aqui não estão mais nas regiões ricas economicamente. A ênfase aqui está agora na América do Sul e na África e na Austrália, que passam a ser o centro do mapa mundi, ok? Esse mapa de Píteres, essa projeção de Píteres, ela mantém a mesma dimensão da projeção de Mercator, só que ela vai mudar o giro, ela vai mudar a posição dessa projeção, a projeção da representação do mundo, ok, gente? E aí, sobre essa projeção de Píteres, eu coloquei uma charge aqui de Mafalda, né? Mafalda está conversando com um personagem e o nome do personagem é chamado de Liberdade. Mafalda pergunta: mas Liberdade, você está pondo ao contrário? É claro que o mapa, né? O personagem Liberdade responde: ao contrário, com relação a quê? A Terra está no espaço, e o espaço não tem nem em cima nem embaixo. Liberdade continua: esse negócio de hemisfério norte ser o de cima é um truque psicológico inventado pelos que acreditam estar em cima. Para nós que acreditamos estar embaixo, continuarmos acreditamos que estamos embaixo. O pior é que se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo, mas a partir de hoje acabou-se. Mafalda chega do seu encontro e perguntam a ela: onde você estava, Mafalda? Não sei, mas alguma coisa acabou de acabar. Ou seja, isso faz, essa chargezinha de Mafalda aqui, ela faz justamente referência à projeção de Píteres, né? Se na de Mercator o centro do mapa eram os países desenvolvidos economicamente, os Estados Unidos, o continente europeu, a partir de agora não. A posição centralizada no mapa é a posição dos países subdesenvolvidos, como a América Latina, o Brasil, o continente africano, ok? Isso para vocês verem como a visão de mundo, como a visão cultural e até mesmo a visão política influencia na construção dos mapas. Certo, gente? Bem, nossa aula se encerra aqui e hoje a gente buscou justamente falar um pouco sobre a cartografia. O que é a cartografia, né? As representações do espaço geográfico, do espaço em que vivemos, e ao mesmo tempo a gente viu o desenvolvimento dessa cartografia. Desenvolvimento que vem desde a pré-história, com as primeiras representações, as pinturas que os homens pré-históricos faziam, as pinturas rupestres, passando pela Idade Antiga, pela Idade Média, até hoje, né? Com representações extremamente detalhadas
da nossa cidade, do nosso bairro, até mesmo de nossa casa, né? Então, a cartografia passou por um grande desenvolvimento e ela é extremamente importante, não só para o nosso conhecimento do lugar onde vivemos, mas para todo o mundo. Então é isso, abraço, bons estudos e até a próxima, gente. Oi, já estudamos como se deu a formação da biosfera, conjunto de partes do planeta onde existe ou pode existir vida. Vimos as características da litosfera e as camadas que formam a Terra, crosta terrestre, manto, núcleo, a formação do relevo com agentes internos e externos, e as formas do relevo, planalto, planície, depressão e montanha. Agora vamos estudar a hidrosfera, ciência que descreve a água do planeta Terra. Vamos entender a distribuição de água pelo planeta. Cerca de 70% do planeta é composto por água. Imaginando que essa garrafa aqui seja os 70% de água que existe no planeta. Uma pequena parte está disponível para o consumo. Então, toda a água disponível no planeta, água doce com água salgada, está sendo representada nessa garrafa. Dessa quantidade de água, somente 2,7% é água doce. Vamos arredondar para 3%. Então, 3% equivale à água doce, aqui representada por esse copo. 0,26% corresponde à água de fácil acesso, quer dizer, a água que está em rio, lago e represa. 0,3% quer dizer menos de 1%. E desse copinho aqui, 0,002% é água potável, quer dizer, a água que podemos ingerir. Porque desse valor aqui, nós temos que levar em consideração a água que o homem polui. Então, quando faz essa subtração, resta somente essa quantidade mínima de água potável para consumo. Encontramos água em diferentes lugares e também em diferentes estados. Em estado líquido, encontramos em oceanos, mares, rios, lagos e aquíferos. Em estado sólido, que é a neve, gelo, altas montanhas e regiões polares. E em estado gasoso, que é o vapor d'água presente na atmosfera. O Brasil tem cerca de 12% da água doce do mundo, e a distribuição da água no território é muito desigual. Existem regiões com mais água doce disponível, porém a demanda é muito baixa. Por exemplo, a região norte, essa região aqui, pega Amazonas, Pará, Amapá e outros estados. A água doce disponível é cerca de 68%, com a demanda por água, quer dizer, a população existente na área é de 8,6%, quer dizer, é um número populacional bem baixo para a quantidade de água disponível. Nessa área aqui temos uma grande quantidade de rios, os chamados rios amazônicos, aqueles rios de planície. E por ser uma região que tem floresta, o número populacional é bem baixo. E existem regiões com maior necessidade de água, porém a água disponível é muito pouca, por exemplo, o Nordeste. Tem uma população na casa de 27%, quer dizer, é um número populacional bem alto, o número de pessoas que vivem nessa região. E a quantidade de água disponível é apenas cerca de 3%. A região sul também tem uma disponibilidade de água bem baixa para o número populacional. A região sudeste e já a região centro-oeste tem cerca de 16% da disponibilidade de água e um número populacional mais baixo. Então, nós temos aqui 3 regiões com a disponibilidade de água inferior ao número populacional e 2 regiões com disponibilidade de água maior do que a necessidade. Quando se estuda hidrografia, outro ponto principal são as bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é a porção do relevo por onde corre um rio principal e seus afluentes. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma bacia hidrográfica com o rio principal, que seria esse aqui, e os seus afluentes. Você pode associar a bacia hidrográfica àquele objeto que a gente usa na cozinha, na lavanderia, porque é um recipiente que serve para armazenar alguma coisa. Aqui eu tenho a bacia como se o relevo fosse as bordas da bacia. E o que tem dentro da bacia são os rios. Então, todo o limite de uma bacia hidrográfica é um divisor de águas. Pode ser uma montanha, um morro ou planalto. Então, aqui eu tenho o divisor de água da bacia hidrográfica. É a borda da bacia. É o que segura esses rios aqui.
Acima de todo divisor de água vem as nuvens de chuva. Então ocorre chuva nessa área do relevo, nessa parte onde tem montanha, morro, planalto, serra. É algo de relevo mais alto, mais ondulado. Aí ele capta as águas de chuva e distribui para as áreas mais baixas, onde está o rio, onde estão os rios. Aqui eu tenho uma bacia hidrográfica com seus elementos. Então, eu tenho o rio principal, que é esse aqui. O afluente, que é um rio menor, que deságua no rio principal. Então, ele sempre vem dessas áreas mais altas do relevo, em direção à área mais baixa, que é onde está o rio principal. Tem os interflúvios, que são essas áreas mais elevadas, que é o divisor de água. Eu tenho a foz, que é onde deságua o rio no mar. Esse é um exemplo de duas bacias hidrográficas. Então, eu tenho dois rios principais, Rio Principal 1, Rio Principal 2. Tenho seus afluentes, que são os rios menores, que entregam água ao rio principal. E tenho o divisor de água, que é essa área aqui mais alta. Então, o que é o divisor de água? É a área mais alta do relevo, a montanha, o morro, a serra. Então, esse divisor de água aqui, ele vai dividir a água para a bacia 1 e para a bacia 2. Então, quando chove aqui acima dessa área de montanha, a água escorre pela montanha e assim ela é distribuída, ou para a bacia 1 e para a bacia 2. Quando ocorre chuva aqui na área central, quando ocorre chuva nas áreas laterais, então chove aqui na lateral da bacia 1, a água ela vai diretamente para a bacia 1. Ou se for na lateral da bacia 2, a água vai somente para a bacia 2. Na natureza, a água se renova, é o chamado ciclo hidrológico. Não tem começo e nem fim, mas podemos começar a explicar pelo processo de evaporação. Então, a água que está presente em lagos, rios e oceanos, ela evapora. Evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Posso usar como exemplo a panela fervendo. A panela, quando ferve, quando ela chega a determinada temperatura, você consegue observar tipo uma fumaça e bolhas. Aquela ali é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, a água ela evapora. Ela chega até as altas camadas da atmosfera, formam as nuvens junto com poeira. A temperatura dessa nuvem ela tem que estar a uma temperatura elevada para essas gotículas de água permanecerem em estado gasoso. Quando essa temperatura baixa, ocorre a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, a água que estava no estado gasoso, apenas gotículas de água, ela passa para o estado líquido, a partir do momento em que essa temperatura cai. Então, só ocorre chuva, precipitação, quando a temperatura dessa nuvem, quando a temperatura que está nessas altas camadas da atmosfera, ela cai. E aí a água ela se transforma em líquido novamente. Essa água, quando ela desce, aqui no ponto 3, quando ela cai, ela pode escorrer pela superfície ou ela pode infiltrar. Infiltra no solo. Se ela infiltra no solo, ela vai pelo lençol freático até o oceano, o rio ou lago. Ou ela pode voltar à superfície através de uma nascente. Quando essa água chega ao rio ou oceano, ela passa pelo mesmo processo: evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Por isso é chamado ciclo hidrológico. Então, entende-se que a quantidade de água presente na Terra, ela não diminui. As pessoas falam sobre o problema da água, a questão da água, a falta de água. A questão não é nem tanto a falta de água. São as ações que o homem promove sobre o meio ambiente, que de certa forma interferem nesse ciclo. Temos que levar em consideração também aqui a poluição que o homem promove em rios, lagos, despejando esgotos, por exemplo. Essas são as bacias hidrográficas do Brasil
e cada região apresenta características diferentes de acordo com a forma de relevo onde estão localizadas. Por exemplo, essa região aqui do Amazonas, ela possui 60% das hidrovias, quer dizer, rios navegáveis, rios de planície. E a bacia do Paraná, essa aqui em azul claro, ela possui cerca de 58% do potencial energético, pois existe aqui um relevo bem ondulado e isso faz com que os rios desçam com força.